Mas o que eu venho nesse momento aqui, e de certa forma eu estranho que não tenha havido a devida importância e o devido significado, foi a reunião do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aliás, eu acho que nunca na história do Brasil, primeiro foi a Copa do Mundo. Primeira-ministra da Alemanha, representantes da França, Inglaterra, reis, etc. e tal, que compareceram. Mas no dia seguinte, lá na Fortaleza, saiu a reunião do BRICS. Eu, desde o início, vi com muita simpatia esse grupo. Sinceramente, vi. Porque a potência dos Estados Unidos, ela pode ser positiva, e é. Mas ter uma nação só, como força quase que total, mandando na humanidade toda, não é bom. Não é bom. Durante muito tempo nós tínhamos um confronto, tinha os Estados Unidos com a sua potência, tinha a União Soviética, que significava muito, depois tinha a União Europeia, que eram os países da União Europeia, que tinham um peso específico muito importante. A União Soviética deixou de existir, ficou a Rússia. O peso da União Europeia foi diminuindo. A Inglaterra passou a ser praticamente um braço de aplauso permanente dos Estados Unidos. A Alemanha manteve o seu prestígio. Surge o BRICS. É impressionante o crescimento e a potência da China. Nação ali em termos de produto interno com os Estados Unidos, principalmente com exportações e importações, praticamente número 1 no mundo. A Rússia se desenvolvendo, a Índia também, a África e nós. Mas, aos poucos, não se sabia para onde caminharia, o que seria feito, quais eram os objetivos concretos e reais, além da criação em si. Mas agora, não mais do que de repente, aqui no Brasil, aqui em Brasília, o BRICS dá uma jogada espetacular. Um novo Banco Mundial a rigor é criado. Um novo Conselho Monetário a rigor é criado. Um novo Fundo Monetário a rigor aparece. Era uma discussão que vinha de tempo. O Banco Mundial não atendia, no contexto geral, às nações do mundo. Uma influência exagerada do americano. E surge, aqui no Brasil, o Banco do BRICS. Um novo Banco Mundial. É evidente, eu repito, isso aconteceu porque o Banco Mundial não atendia. A criação do banco
teve o resultado esperado. As instituições financeiras de desenvolvimento, desvinculando-se das instituições criadas pelos países desenvolvidos, laceados pela crise. Aliás, a presidente Dilma afirmou na cúpula que, com a criação do novo banco, o grupo dos BRICS ganha uma densidade. Seu homólogo russo, Putin, preconizou que o NDB, o novo banco, constituirá a base para grandes mudanças macroeconômicas. O projeto, segundo falou ontem aqui no Brasil, o presidente chinês Xi Jinping, aliás, falando nisso, memorável discurso pronunciado por Sua Excelência no Congresso Nacional. Um discurso de verdadeiro estadista, dando uma linha de paz, de liberdade, de livre comércio, de respeito recíprocos com relação a uma série de fatos negativos que estão ocorrendo no mercado mundial. Mas ele disse que esse banco visa aperfeiçoar o sistema de governo mundial e aumentar, ampliar a representação e o direito de falar sobre assuntos internacionais de todos os países emergentes. Aliás, sobre isso, a Dilma lembrou que o banco não se faz contra o FMI. Não há, como alguns podem parecer, uma tomada de posição do BRICS contra o FMI, mas a favor do conjunto de todos, para somar, não para dividir. O mundo se transformou num espaço bilateral. As instituições que o representam devem ser assim, disse ela. Aliás, repercutiu muito bem a representante da mulher forte do Banco Mundial, a senhora Lagarde. FMI teria prazer em trabalhar com os BRICS. Diante da demonstração e força, a união dos países emergentes, com a criação de um banco para financiar projetos de infraestrutura, a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, envia mensagem à presidente Dilma, afirmando interesse em colaborar com o projeto para ajudar a preservar a estabilidade financeira internacional. Essa manifestação da senhora Lagarde foi da maior importância, porque havia interrogações, o que é, o que está acontecendo? E ela coloca a coisa no seu devido lugar. Serão agora 2 bancos, dobras oportunidades, facilita a chance de países do terceiro mundo serem contemplados. A senhora Lagarde também cumprimentou Dilma por ter sediado o encontro. Gostaria de parabenizá-la por organizar uma reunião bem-sucedida dos líderes dos BRICS em Fortaleza, Brasil, e especialmente pela criação do Fundo de Reserva. O corpo técnico do Fundo Monetário Internacional, FMI, terá satisfação em trabalhar com os países que integram o grupo dos BRICS no projeto do Fundo de Reservas, disse a diretora-gerente da instituição, senhora Lagarde, em mensagem enviada à presidente do Brasil. O corpo técnico do Fundo Monetário teria prazer em trabalhar com a equipe do BRICS dedicada a este projeto, Fundo de Reservas, afinou a diretora-presidente.
Lagarde afirmou que essa colaboração reforçará a cooperação entre a instituição e os países e ajudará a preservar a estabilidade financeira internacional. Na terça-feira, líderes do país que integram os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciaram a criação do banco, com capital inicial autorizado de 100 bilhões de dólares e de um fundo de reserva cambial na primeira ação concreta para remodelar o sistema financeiro internacional denominado pelo Ocidente. Olha, senhor presidente, eu considero essa matéria, que surpreendentemente não teve aqui no Brasil a repercussão que devia ter. Eu considero essa matéria um dos fatos mais importantes depois da Grande Guerra. Grande Guerra, vitória dos aliados, fracasso, fiasco na hora da composição da paz. Terminou dividindo o grupo lá de lá e lá de cá, União Soviética e americana. Todas as medidas tomadas para se fazer uma expectativa de um mundo mais justo não deram em nada. Ou melhor, desculpa, não atingiram o êxito que a gente esperava. Quando o BRICS surgiu, pouca gente levou ele a sério. Imagine a China e a Rússia, inimigos tradicionais, adversários, com uma fronteira, a maior fronteira do mundo entre dois países, que praticamente viveram os últimos 30 anos, um olhando para o outro, um conflito com o outro. A Índia, absolutamente diferente da sua forma de estrutura, de organização. E o Brasil lá do outro lado do mundo. E a África, lá no sul da África. Não tinha como dar certo. Deu certo. Não se organizaram, não tiveram grandes eventos, não avançaram como podia. Se bem que nós, por exemplo, com relação à China, hoje praticamente é o nosso grande mercado, tanto para exportação quanto para importação. E um caminho imenso aberto. A China com 1.300.000 bocas a comer e o Brasil com a maior reserva de produção agrícola no mundo inteiro. Mas quando surgiu esse banco, e meus cumprimentos à presidente Dilma, eu achei uma jogada de mestre dela, quando já propôs que o primeiro empréstimo a ser feito seja para a Argentina. Eu acho que a simpatia dela, porque a Argentina realmente está atravessando um problema agora grave a nível internacional, onde praticamente estão fazendo chantagem em cima dela com relação a um credor, ameaçando levá-la as suas finanças a uma situação dramática. A presidente Dilma, com a maior tranquilidade, chega e diz: a primeira nação, a primeira proposta, o primeiro nome que surge para o auxílio do BRICS é o Brasil, dizendo que deve ser feito a Argentina. Esta é, e a imprensa, eu poderia ler, eu vou pedir a transcrição nos anais, mas eu poderia ler aqui, e tenho páginas e páginas da repercussão no mundo inteiro. E no mundo inteiro a repercussão é positiva. E no mundo inteiro é visto com o maior respeito. E no mundo inteiro é visto com a maior competência. Meu amigo Suplicy. Vossa Excelência permite. Já lhe darei, calma. Estou esperando o momento adequado. Repare, Vossa Excelência, que é coisa interessante. Eu, com a minha equipe, lá no gabinete, estávamos conversando. Mas como é que essa gente se entende?
todas elas devem estar falando inglês. Metade do mundo fala inglês. Porque senão é que nem nós. Ontem nós estávamos lá na Câmara dos Deputados, todo mundo com os fones nos ouvidos, ouvindo a tradição do chinês para o português. Se reuniram, criaram o banco e deram uma jogada de mestre. 2 países, Rússia e China, fazem parte do Conselho Nacional, do Conselho de Segurança da ONU, logo tem posição primordial nesse sentido. A mim parece que é um fato novo realmente da maior importância. Se Rússia e China se entenderem, se respeitarem, se o Brasil for um representante no lado ocidental que tenha força para avançar nesse sentido, eu acho que está aí a grande posição do Brasil e o grande fato novo na história da humanidade. Que bom que isso dê certo. Eu, quando estava ontem na Câmara, eu, de certa forma, quando vi a bandeira da Rússia, da China comunista de que lado, e quando vi aquela coisa, eu me lembrei de quantos anos atrás que alguém era preso se tivesse um livro que falasse em comunismo. E o avanço da democracia no Brasil, justiça seja feita, a liberdade que nós vivemos, a justiça seja feita, e o avanço que a gente teve no sentido de entender Brasil, democracia, sistema livre, África, emergente, inclusive, como liberdade que até ontem não tinham. Rússia, vivendo os problemas de uma organização, União Soviética, de 37 milhões de quilômetros quadrados, com a diminuição, e hoje, embora o maior país do mundo, bem menor, e a China na sua potência e a Índia também. Acho, senhor presidente, um fato da maior importância. Caro senador Pedro Simão, hoje pela manhã, na Comissão de Assuntos de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Vossa Excelência nos relembrava de que em 1979, em sua visita ao Líbano, eis que de repente Vossa Excelência na embaixada brasileira e havia bombardeada, destruída em parte, mas felizmente Vossa Excelência continuou salvo e vivo, e felizmente Vossa Excelência se encontra hoje de novo aqui, dando sua contribuição inestimável a todos nós. E hoje, particularmente, se Vossa Excelência, em alguns momentos, teceu críticas severas a este ou aquele assunto, o movimento do governo, hora do presidente Lula, hora da presidenta Dilma, eu sempre percebi em Vossa Excelência, assim, um carinho tão grande, tanto pelo presidente Lula, que conheceu em tantas oportunidades, como também com a presidenta Dilma, e que todas as suas observações críticas tinham sempre um condão muito produtivo, muito construtivo. E hoje Vossa Excelência vem à tribuna para elogiar da forma mais entusiástica uma iniciativa tão importante da presidenta Dilma, que com os chefes de Estado da China, Índia, Rússia e África do Sul organizaram não apenas o BRICS, mas um passo importante, a constituição deste Banco de Desenvolvimento e ainda outros organismos muito importantes para o desenvolvimento destas nações, que, por terem uma característica de nações, sobretudo em desenvolvimento, a própria Rússia ainda é considerada uma grande potência, assim como a China, mas ainda tem elementos
que a fazem não estar com uma renda per capita, digamos, como a dos países escandinavos ou do próprio Estados Unidos, embora seja uma superpotência, inclusive por sua condição de defesa. Mas bem salienta, Vossa Excelência, que foi uma iniciativa muito interessante, com larga repercussão internacional, porque significará que estes países vão poder ter agora novos instrumentos para se entrosarem melhor, se desenvolverem melhor, terem um intercâmbio mais significativo nas áreas do progresso tecnológico, da informática, da troca de estudantes e especialistas. Ainda ontem foram assinados acordos pelos quais estudantes brasileiros irão à China e chineses virão ao Brasil. Vamos estar aprendendo mais uns com os outros, uma coisa bonita. Então, quero cumprimentá-lo pela sua percepção. Ainda hoje pela manhã, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, inclusive depois das observações que o presidente Ricardo Ferraço fez sobre a Constituição dos BRICS, ao final da reunião, aprovamos por consenso um requerimento de louvor, de cumprimentos aos chefes de Estado dos países do BRICS pela constituição do Banco de Desenvolvimento do BRICS e, então, na mesma linha das observações deste pronunciamento tão significativo de Vossa Excelência. Meus cumprimentos. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e felicito a nossa comissão pelo voto que Vossa Excelência está referindo. Realmente foi um gesto importante. Nossa Comissão das Relações Exteriores entendeu a visão da reunião do BRICS aqui, lá em Fortaleza. Eu acho esse significado muito bonito. Aqui nós vivemos muito em função da Copa do Mundo, etc. e tal, a capital, não, lá em Fortaleza, e a decisão que foi tomada. Vossa Excelência, se fez uma referência com relação à minha pessoa e o meu pensamento em relação ao presidente Lula e ao presidente Dilma. Eu tenho uma amizade grande com o presidente Lula. Amizade, inclusive, das horas difíceis. Quando Vossa Excelência, Teotônio e eu estávamos lá no ABC, eu nunca vou me esquecer daquela multidão de jovens e mães, mais do que homens, na praça cercada por militares, contra a prisão do Lula. Mas falando em Lula, nobre senador, exatamente falando em Lula, eu peço a transcrição nos anais de uma nota da maior importância do Lula hoje. Lula prega reforma contra a política apodrecida. Em vídeo, o ex-presidente ressalta que existe uma negação, uma rejeição à política em vários lugares do mundo. E defende mudanças radicais no atual sistema político do Brasil. Diz ele, abre aspas, política aparece na televisão como sinônimo de coisa ruim. O petista sugere a criação de um projeto de lei de iniciativa popular que possa substancialmente mudar a política brasileira por meio de uma constituinte exclusiva. Lula também defende o financiamento público, segundo ele, a forma mais honesta de financiamento de campanha. Para o ex-presidente, financiamento privado deveria ser crime inafiançável. Olha, faz algum tempo que eu venho dizendo exatamente o que o Lula está dizendo aqui.
venho dizendo e venho insistindo que nós estamos caminhando na contramão da história. Venho dizendo, e o Lula está dizendo agora, que realmente a nossa política no rádio, na televisão, na sociedade é mal vista, e ser político, nós somos olhados com cara feia. Como diz o Lula, na televisão a política aparece como sinônimo de coisa ruim. Quando foi convocada a Constituinte, eu estava do lado da OAB. O OAB, principalmente lá no Rio Grande do Sul, defendiam a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Composta de pessoas que se apresentassem para eleger uma Constituinte, constituir uma Constituinte, publicá-la e encerrar os seus mandatos. Quem fosse eleito para a Constituinte, quem participasse da Constituinte, encerrada a Constituinte, por um prazo de 10 anos, não podia participar de cargo nenhum, nem eletivo, nem não eletivo. Empresas, estatais ou coisa parecida, não podia. A classe política enlouqueceu. A classe política não aceitou de jeito nenhum. E não só não foi exclusiva, como participaram, por exemplo, o terço do Senado, os senadores biônicos, que não tinham voto, também participaram. O que o PT fará com essa declaração do presidente Lula? O que a oposição fará com essa declaração do presidente Lula? Ninguém pode botar a mão no peito e dizer: isso não é comigo, isso é com ele. Isso é com todos, cada um, isso é comigo. Eu sou. É isso que está aqui. É isso que está aqui. O Lula disse, senador Cristóvão, que quem vê na televisão, ser político é sinônimo de coisa ruim. E que ele defende uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Eu vejo com emoção, acho uma grande afirmativa. Repito, porque é importante que o telespectador escute. E repito, porque o senador Cristóvão está chegando agora e é importante que ele escute. Em vídeo, ex-presidente Lula ressalta que existe, abre aspas, uma negação, uma rejeição à política em vários lugares do mundo e defende mudanças radicais no atual sistema político do Brasil. Política aparece na televisão como sinônimo de coisa ruim, constata Lula. O petista sugere a criação de um projeto de lei de iniciativa popular que possa mudar substancialmente a política brasileira por meio de uma Constituinte exclusiva. Lula também defende o financiamento público, segundo ele, a forma mais honesta de financiar uma campanha. Para o ex-presidente, financiamento privado deveria ser considerado crime inafiançável. Não sei a posição de Vossa Excelência, eu assino embaixo. Eu assino embaixo. Venho falando sobre esse assunto há muito tempo dessa tribuna, e Vossa Excelência também. Eu assino embaixo. Pois não? Senador, só para dizer que eu também assino embaixo. Eu acho que... Senador, obrigado. Eu também acho que o presidente Lula
ele está dizendo algo que está no imaginário das pessoas. E o que provoca isso, em parte, ele é culpado também. Isso é que falta dizer. Porque o Partido dos Trabalhadores era a grande esperança de uma política nova, diferente. E está aqui o senador Randolfo, que foi militante do partido há muito tempo. A esperança era de que seria algo diferente, novo, alternativo. E foi igualzinho ao resto. E ao ser igual, um partido com aquela pureza que teve realmente durante um bom tempo, até pelo menos 2001, quando vira e passa a procurar acordos, mas sobretudo a partir de 2003 e depois mais ainda em 2005, quando se entrega totalmente ao sistema, porque até 2002 era dizer, é uma estratégia de vitória eleitoral. Depois é uma combinação provisória, mas em que o PT é o partido superior. Mas a partir de 2005 ficou absolutamente igual tudo na política. Nós precisamos de uma reforma muito profunda. E não só na organização eleitoral e partidária, no Brasil todo. E aí eu acho que sim, deveríamos ter uma constituinte, onde quem fosse membro dela não seria mais candidato, talvez nunca na vida, ou se a vida é uma coisa longa demais, pelo menos por um bom período, e que a gente pudesse fazer uma refundação da política brasileira, inclusive dos partidos, ou talvez até sobretudo dos partidos. Eu também assino embaixo, mas acho que ficou faltando o presidente Lula fazer uma autocrítica e dizer qual foi o papel dele, qual foi o papel do seu partido e dos nossos também. Não estou excluindo os nossos de jeito nenhum, mas uma das maiores tragédias Uma das maiores tragédias da política brasileira foi um partido com a nobreza do PT ficar um partido igual aos outros. Pior não, porque tem gente que diz que ficou pior. Não, não é verdade. Ficamos todos iguais, todos, inclusive o meu. Estou falando sério. E para superar isso, talvez o único caminho, já que o Congresso não faz, seria uma constituinte exclusivamente para reformar, pelo menos, a Constituição que nós temos. Senador Pedro Simão, em homenagem ao discurso de Vossa Excelência, os apartes, a mesa está prorrogando o seu tempo pela terceira vez. Estou no final aqui de sessão, senhor presidente, e o assunto é tão importante que eu acho que todos, inclusive Vossa Excelência, concordam. Eu vou discordar de uma parte de Vossa Excelência, senador Cristóvão. E Vossa Excelência, que é tão inteligente, tão competente, mas falta ao Lula fazer a autocrítica. Eu discordo, Vossa Excelência. No momento que ele fala isso, está implícito a autocrítica. Não precisava ele falar. No momento que ele, que fez o que fez, que ele sabe, nós sabemos, o Brasil sabe, e vem e diz isso, não passa pela cabeça de ninguém que o Lula está dizendo isso. Não foi o Itamar, foi o Fernando Henrique, eu não e a Dilma não. É todos. Ele fez uma generalidade. Eu, com toda sinceridade, eu acho que ele está implícito uma frase que está excluída, nós todos. Eu acho que dá para dar, se vocês concordar, dá para dar esse critério. Eu penso assim. Por isso que eu digo, isso não pode ficar quieto. Vamos falar com o Aécio. O Aécio é autoridade, afinal, o avô dele convocou a Constituinte. A campanha do Tancredo era a Constituinte. Vamos falar no nosso querido representante de Pernambuco, o ilustre ex-governador e hoje candidato, Eduardo Campos. Ele é a favor. O avô dele também defendeu a Constituinte. Então é algo que nessa altura nós temos ao racional. E a presidente Dilma nem se discute. Presidente Dilma, na luta, no trabalho,
desde que eu não estava no PDT e depois no PT, eram a favor da Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Por isso eu acho que E depois é uma coisa muito interessante. Quer dizer, veio a Copa do Mundo, muita gente achava que ia ser uma desgraça, que ia ser morte, que ia ser não sei o quê, mas não sei o quê. Perdemos. Deu errado. Mas um acontecimento que o Brasil foi manchete mundial. Manchete mundial numa Copa do Mundo, depois por uma reunião da entidade, que podia ser mais uma, mas pela criação do banco. De repente aparece um novo Banco Mundial. Em condições, o Banco Mundial tem 40 bi, esse tem 50 bi. É um fato da maior importância, de maior significado. No dia seguinte, veio o Lula e disse: Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva. Essa política que está aí não vale. Eu acho que não vale. Achar que nós, Congresso, vamos fazer reforma? Nunca! Senador Simão, só queria me... A única coisa que eu digo, o senador Cristóvão disse que, em se tratando de tempo, a exclusiva não poder participar, toda a vida é muito tempo, 10 anos. No meu caso, eu aceitaria toda a vida, mas no caso de Vossa Excelência, teria que ser 5 ou 10 anos, não mais do que isso. Senador Simão, só queria, ao lhe apartear, me inscrever dentre aqueles que subscrevo. Subscrevo que, entre vários termos da declaração do ex-presidente Lula, primeiro, que é esse sistema político que não está vigorando. Esse sistema político, esse sistema de financiamento político que não vale. E a autocrítica não só do Partido dos Trabalhadores, me parece que é a autocrítica de todos os partidos, de todos os nossos partidos, os partidos políticos que estão vigendo, e nós todos deveríamos estar apoiando aquela ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental, ou melhor, a ação de inconstitucionalidade da OAB para acabar com o financiamento de campanha como ele está vigendo hoje. Financiamento de campanha como está vigendo, e não falo nem de substituir pelo financiamento público, mas o financiamento de campanha, como está existindo hoje, é a mãe da corrupção, é a mãe do sistema de corrupção que hoje está existindo. Subscrevo não só essa declaração, mas subscrevo o pronunciamento de Vossa Excelência. Olha, me associar, senador Pedro Simão, à parte do jovem promissor dessa nação, Randolfo Rodrigues, que nos honra com a sua presença aqui, com a sua juventude, com a sua cultura. Eu queria acrescentar a minha convicção de que nós temos que fazer ontem a reforma programas de televisão ao vivo. Programa de televisão ao vivo. Um dia desse eu consultei quanto é que custaria a maquiação, a pré-produção dos programas de televisão numa candidatura a presidente. E perguntei, será que custa 100 milhões, 150 milhões? E o meu interlocutor respondeu, não, 100 milhões, 150 milhões custa em São Paulo. Uma campanha presidencial está custando de 300 a 500 milhões, quando podia custar apenas o pendrive. O candidato ia lá com a sua cara,
com as suas ideias, com o seu programa, e levaria um pendrive para gravar. Nada mais que isso. Meu Deus do céu! Quando é que nós vamos continuar com esse sistema de eleições a cada 2 anos que está corroendo a nação, não deixa a nação se planejar para o futuro? Quando é que nós vamos continuar com essa orgia de dinheiro que custa as eleições, simplesmente para maquiar um candidato, para produzir comerciais? Os comerciais transformaram os candidatos a presidente, a governador e a prefeito em produtos de consumo. Não são eles, é o que o marqueteiro está querendo vender para a população. De modo que eu quero cumprimentá-los. Perdê-lo, que Vossa Excelência não será mais candidato, como eu não pretendo ser também. Vossa Excelência não será mais candidato porque não mudaram as regras, porque não quer correr atrás de dinheiro para financiar a campanha, porque não quer se apresentar num programa maquiado para senador. Vossa Excelência não quer mais ser candidato por isso. E o Brasil perde, a nação perde. Perde extraordinariamente com a sua ausência. A sua ausência nessa casa, quando eu olhar no ano que vem aquela mesa ali, eu vou me lembrar do Jacó do Bandolim. Naquela mesa está faltando ele. E a saudade dele vai doer no Brasil, não é só em mim. Muito obrigado. É com emoção que eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor Presidente, o senhor me permite, mas agora eu vou fazer o contrário. Tudo que é discurso que eu faço, eu tenho que conceder a parte solicitado pelo senador Suplicy. Pois nessa hora de dizer o pensamento do Lula, ele ainda não me pediu a parte. Eu estou lhe dando a parte. O que Vossa Excelência acha? Faço questão de ter o seu pensamento. Senador Pedro Simão, é que eu não quis abusar. Não, mas é importante. E quero dizer que Vossa Excelência, então, tocou num ponto de extraordinária relevância que causou essa repercussão tão positiva dos senadores aqui presentes, Cristóvão Buarque e Rodolfo Rodrigues, Luiz Henrique, certamente a senadora Vanessa e a senadora Ana Rita são partícipes desse mesmo ponto de vista. Nós precisamos, com urgência, fazer a reforma política. Deveríamos ter feito. Nós aqui presentes votamos pelo fim da contribuição de pessoa jurídica para limite da pessoa física, para transparência em tempo real das contribuições de qualquer natureza, para nos aproximarmos da integralidade do financiamento público. E não conseguimos, mas a luta vai continuar e, graças, sobretudo, à repercussão das reflexões que Vossa Excelência hoje faz e em consonância, inclusive, com o pensamento do seu amigo, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um grande abraço. Agora estou satisfeito. Presidente, eu agradeço Vossa Excelência. Eu quero felicitar Vossa Excelência que está voltando a essa casa. Fazia falta. E nada mais justo que no primeiro dia Vossa Excelência seja presidindo a casa. E Vossa Excelência fica muito bem presidindo a casa. Muito obrigado.